Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia! Nós estamos na nossa contagem regressiva preliminar para um mês do exame de ordem, primeira fase. Eu vim dar bom dia para vocês e conversar sobre algumas coisas, já que a gente está nesse nossa contagem regressiva preliminar e ela é importante para que a gente tome decisões agora. Então, para quem não viu meu vídeo de ontem, tá? Do domingo, eu te aconselho que você vá lá no YouTube, professora Gisele Lenzi, e veja, para você fazer as reflexões que você precisa fazer. Mas hoje, eu ainda preliminarmente, já que a nossa prova é dia 3/7, nós não chegamos nos 30 dias da nossa contagem regressiva que a gente faz todas as OABs, eu ia falar com vocês sobre alguns pontos bem simples, sabe? Quando a gente está numa situação de desafio, como vocês que estão fazendo a prova da OAB, né, que estão prestando a prova da OAB, que estão estudando para a prova da OAB, e muitos de vocês também, por vezes, não conseguiram êxito, tem uma frase clichê que apareceu na minha mente hoje, e ela diz assim, ó, tudo tem um porquê, tudo tem um porquê. Eu fiquei refletindo nessa frase porque quando dizem pra você pensar que tudo tem um porquê, por vezes isso te paralisa. Isso não te leva pra frente. Porque você fica, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que comigo? Por que tá acontecendo isso comigo? Por que eu? Por que eu não consigo estudar? Por que eu não consigo passar? Por que eu fiz tantas provas? Por que eu tô sempre no quase? Por que eu tô sempre no 37, 38, 39? Ou até para quem né, já foi para a segunda fase, por que por milésimos eu não passei? Por que por tão pouco eu não passei? Por coisas que eu sei. E essa frase, salvo engano, ela é até bíblica, né? Tudo tem uma razão de ser. Não é uma frase que me impulsiona. Não agora. Quando eu estiver lá no topo da montanha, talvez eu entenda o porquê das coisas. Mas enquanto eu tô no olho do furacão, como todos nós estamos, ficar perguntando por quê não me leva pra frente. Não faz a mínima diferença eu saber por que isso tá acontecendo comigo agora. Não faz. Porque isso não vira uma chave para que eu seja aprovado, né? Não vira uma chave para eu realizar os meus sonhos. A questão aqui de parar de perguntar por quê, sair desse turbilhão, desse looping, que a gente fica fazendo perguntas para nós mesmos, é que eu preciso viver. Que loucura! Eu preciso viver o presente. A gente já sabe, né, de cor e salteado, o que é a ansiedade e a depressão. Ansiedade, penso muito no futuro. Depressão, penso muito no passado. Normalmente é isso que dizem, né? É isso que falam, é isso que os especialistas, de forma bem simplista, conceituam. Então, se eu ficar perguntando por que eu tô sofrendo o que eu tô sofrendo agora, isso não vai me impulsionar. Porque, normalmente, eu não tenho como responder essa pergunta e nem mesmo arrumá-la. Mas se eu viver o presente, um passo de cada vez, um dia de cada vez, com compromisso, essas frases que ecoam, ai, por que eu, por que comigo, por que tá tão difícil comigo, por que eu tô passando por tanta coisa, mais o exame de ordem, né? Por que esse turbilhão de coisas e mais a minha realização do meu sonho? Eu vou pegar essa frase e vou usar ela de muleta. Tudo tem uma razão e um porquê. Ah, meu Deus do céu. Não tá na hora de pensar nisso agora. Tá na hora de pensar nisso lá na frente. E esse lá na frente não chegou. Pra quem me conhece, eu sempre falo, né? Cada coisa tem seu tempo para ser resolvida. Eu nunca resolvo hoje em dia nada muito antes do tempo. Pode ser um erro? Pode até ser. Pode ser um acerto? Pra mim é. Por quê? Porque eu me poupo de sofrimento. Eu me poupo de ansiedade. Organizando as coisas na hora que elas têm que ser vistas e decididas. Então, por exemplo, vários alunos depois do vídeo de ontem entraram em contato comigo hoje cedo já, desde ontem e hoje cedo já. Mas eu vou responder esses alunos a partir do meio-dia. Por quê? Porque eu tenho um cronograma para cumprir. E a gente ainda está nas questões preliminares.
Então, a minha fala de hoje é falar para você: se desprenda dessa frase, tudo tem um porquê. Agora não é hora de se prender a essa frase. Talvez mais pra frente, quando você vencer, tá? Quando você de repente quiser contar seu testemunho para outras pessoas, estimular outras pessoas do exame de ordem, vai valer a pena, vai ser legal. Mas agora não te ajuda. Ah, tudo tem um porquê. Ah, estou sofrendo, por quê? Por quê? Não passo na OAB, por quê? Por quê? Que adianta? Eu vim te convidar para viver o agora, fazer as reflexões do vídeo que a gente fez ontem e pensar no que você vai fazer agora, porque dá tempo. Por isso que eu tô agora começando a nossa contagem regressiva preliminar, porque às vezes a agonia de já começar os 30 dias faz com que a gente fique o quê? Paralisado. Eu tô te dando um tempo, tô te dando uma folga para você realmente pensar e fazer as reflexões que você precisa fazer, né? Olhar na sua cara limpa no espelho e falar: mano, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo mesmo ou não tô fazendo nada? O que tá acontecendo, né? O que tá me impedindo? E aí, vem a minha segunda reflexão do dia, que eu acordei hoje muito inspirada. Que é... Você já parou pra pensar que o que você tá passando agora, outras pessoas já passaram e venceram? Parou pra pensar nisso? Então, o que você passa agora, por pior que seja, e não tô falando só do exame de ordem, às vezes é uma doença, às vezes é um desemprego, às vezes é uma traição, às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema com filhos. Outras pessoas já passaram. Então tá na hora de eu olhar para essas pessoas que já passaram por isso e venceram. E pensar que eu também já tive no caos muitas vezes. O problema é que a gente esquece, né? E você também venceu. Você precisa se reconhecer como vencedor para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam. Agora, para quem está no exame de ordem, que é o meu público, mas eu sei que eu tenho alunos, ex-alunos que me seguem até hoje e às vezes também estão vivendo caos, porque a nossa vida é um amaranhado de caos, né, gente? Eu costumo dizer, e eu não gosto de falar muito porque parece uma crença limitante, mas não é. Você já reparou que todo dia você resolve problema? Então você tem duas opções. Ou você se habitua... Olá, Paulão, meu grande amigo, obrigada, viu? Ou você se habitua a resolver problemas sem sofrer, ou sem sofrer tanto, ou você vai ficar como um presidiário com aquelas bolas que a gente vê nos desenhos, pesadas, arrastando corrente. E se a gente já sabe que a vida é resolver problema todo dia, e dentro desses problemas, entre esses problemas, tem as felicidades, que a gente precisa olhar, por que eu tô fazendo ao contrário? Por que eu tô lutando contra esse problema ou para não resolver esse problema? O teu problema aqui, da maioria das pessoas que estão aqui, é o exame de ordem. E se você ficar nessa frase, tudo tem um porquê, para resolver esse teu problema, você não avança. E se você ficar resistindo a resolver problema, que o seu problema é o problema com a OAB, você não avança. E sabe o que é o pior? Isso, o Paulo tá me ajudando aqui. Advogado é para-raios de problema dos outros. Exato, é a nossa profissão. Não é, Paulo? A gente precisa se habituar a todo dia. Quando a gente abre, eu sei, né? Todo dia, quando eu abro a minha agenda, quando eu abro o meu WhatsApp, é isso que tem, problema. Problema de aluno, problema de faculdade, problema de pós-graduação, problema de cliente, problema de parceiros. Problema. Então a gente precisa aprender a dançar conforme a música da vida, que é isso. E olhar para as pessoas que passaram. Minha última reflexão do dia é: você já reparou? Veja se você está passando por isso. Que quando você está numa situação muito difícil, de tristeza, de decepção, né, de angústia, de depressão, e vou além, né, até de suicídio, com esses pensamentos ruins, ao invés da gente procurar pessoas contrárias ao que a gente está passando, a gente se une aos iguais.
Vê se faz sentido isso. Então, por vezes, eu que não estou passando na OAB, me uno àqueles que também fracassaram ou que vêm fracassando. Se eu estou deprimido, eu me uno àqueles que estão deprimidos. Eu vou me unindo aos iguais. E isso não me faz bem. Porque quando eu me uno à pessoa que também está numa situação difícil como a minha, eu não tenho apoio. Porque eu estou tentando achar uma solução em alguém que não conseguiu solucionar. Simplesmente não conseguiu solucionar. E isso não é um julgamento, não é uma sentença. Pode ser que solucione, mas essa pessoa vai te ajudar depois que ela solucionar, não agora. Isso me faz refletir muito das redes sociais, né? Que a gente vê muitas autoridades montadas que não construíram nada. A gente ouve muitas pessoas que não fizeram absolutamente nada. Que nunca passaram pelo exame de ordem. Que não sabe o que é estudar horas e horas, sabe? Que não sabe o sacrifício que é ficar com a bunda quadrada na cadeira. Que não sabe o que é enfrentar uma decepção. Morrer na praia. Que não sabe que a gente também tem questões emocionais importantes e que precisam ser tratadas, e que já trataram essas pessoas, e essas pessoas conseguiram êxito. Paulão tá falando aqui, o fracasso faz parte do aprendizado, é importante aprender com os erros. Erre, mas no início é barato, isso fortalece. Isso, Paulo. Então, a minha proposta de hoje nesse nosso contagem regressiva preliminar é que você observe o teu comportamento, que você admita que outras pessoas já venceram as situações que você vem passando agora. Foram vencedoras. E que você consegue também. Alguns momentos da nossa vida, gente, a gente precisa se afastar de pessoas que não estão na mesma vibração. Porque se eu ficar com pessoas que estão na mesma vibração negativa, né? Eu vou me afastar, eu vou pro buraco. É como, eu gosto de contar essa história, né? Eu tenho um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, que adora comer hambúrguer, sabe? Quando eu vejo ele muito, eu começo a comer hambúrguer junto e aí engorda, né? Isso acontece. Quando você tá junto com pessoas que fazem exercício, você faz exercício. Quando você tá junto com pessoas que comem salada, você come salada. Quando você tá junto com pessoas que estudam, você estuda. Quando você tá junto com pessoas prósperas, você prospera. A gente precisa descaracterizar o nosso ego, de ficar se sentindo mal com alguém que já conquistou alguma coisa a mais que você, mas que você também vai chegar lá. Porque essa pessoa te impulsiona, que você fala, puxa, olha o ponto de vista dele, olha o que ele passou, olha as dicas que ele tá me dando. Cara, conseguiu, legal, vai te animar, não vai te deixar para baixo. Nós somos seres relacionais e a gente pode escolher com quem se relacionar. A gente pode escolher quem contar as coisas da nossa vida. A gente pode escolher o que compartilhar. Às vezes você pode me falar, não, Pro, mas eu vivo na minha casa e os meus pais, é difícil, os meus irmãos também é difícil com eles, é difícil. Mas conviver dá para ser mais superficial. O problema é que a gente tá com a boca muito solta. Não só com a boca, né? Pensando nas redes sociais, com tudo muito solto. Eu costumo dizer, né? Antigamente o nosso diário, eu tinha diário, e aí o meu diário tinha até um cadeado, uma chave para as coisas importantes, para ninguém saber. E agora a gente joga tudo nas redes. E se você acha que não dá nada, não influencia, influencia sim. E influencia inclusive você. Aquela cobrança que você tá correndo vai ser influenciada se você começar aos quatro ventos ficar falando o que você vai fazer. Os teus projetos, quando você também anuncia antes do tempo, podem ser minados por outra pessoa, que vai fazer igual, por exemplo, ou melhor. Então, das reflexões de hoje, dessa segunda-feira, eu quero que você pense nessas coisas. Primeiro, para de ficar procurando o porquê das coisas e vamos focar em realizar. Presente. Vem pro presente. Vem pro presente. Segundo, fique perto de pessoas que estão de alguma forma melhores que você ou que já passaram pela situação que você está passando. Aí sim você vai se nutrir de força.
como o próprio Paulo falou, é claro que sofrer faz parte do processo, né? O empenho faz parte do processo. É verdade, é bem clichê, né? Apaixone-se pelo seu processo. O problema é que o processo é um saco, né? O problema é que se eu ficar pensando no processo todo que eu vou fazer para passar no exame de ordem, eu desisto. E é por isso que eu te chamo para viver o hoje. Porque aí os dias vão passar de toda forma, gente. Os dias de estudo vão passar de toda forma. Aí você vai escolher se você vai estudar ou não. Se eu estudar hoje, amanhã eu nem me lembro mais. E amanhã eu vou estudar de novo. Aí, Paulão, obrigada. Então, o nosso problema, nesse momento, não para tudo da vida, é que a gente, falando de filosofia, né, Paulo? Quando a gente está com uma meta, como vocês que têm o exame de ordem daqui a um mês, a gente precisa viver o hoje, o presente. Se eu começar a questionar muito e começar a pegar pessoas que falam mal da OAB, que falam mal da prova, que falam que é um negócio de dinheiro, que ninguém passa, que tem que fazer 10 vezes, blá, 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 isso não vai me levar pra frente. Eu posso até me sentir de uma certa forma acolhida. Nossa, eu não passo, eu tô justificando por que eu não tô passando. Justificando. E justificar não adianta, entendeu, gente? Às vezes a gente se une a pessoas e grupos para justificar algo que não tá fazendo eu passar. Eu tô mudando o foco tá errado. O Paulão tá falando. Paulão, não vamos contar esse segredo para eles ainda? Eles não sabem. Tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo. E sabe o que é legal, gente? Quando a gente aprende a estudar para a OAB agora, né? Porque a gente passou pela faculdade, estudou do nosso jeito, agora a gente vai estudar de uma outra metodologia, porque a gente está vendo matérias de anos de estudo. Isso vai ser um hábito muito bom para sua vida, assim como um hábito que eu falei de resolver problema. O nosso problema agora é resolver o nosso problema da OAB. Só que a nossa vida é cheia de caixinhas, né? A gente tem inúmeras questões para resolver. Então a gente precisa do quê? De ordem, organização. A gente precisa de empenho. Eu tenho um mentor que fala uma frase que eu gosto muito de falar para vocês, que diz: nada supera a disciplina. Então eu vou terminar esse meu vídeo perguntando para você que horas que você está estudando, como é que está o rendimento disso. Porque horas de estudo não quer dizer produtividade. Assim como no trabalho. Tem gente que trabalha o dia inteiro e não faz nada. Vai tomar café, depois vai fazer xixi, depois vai almoçar e volta do almoço e não produziu absolutamente nada. E eu quero você produzindo nos seus estudos. Eu não quero você só olhando o relógio para se justificar. Ó que legal, falando de novo. Nossa, hoje eu estudei 8 horas por dia. Mentira. Mentira. Não aconteceu, tá? Isso não aconteceu. Produtividade não é tempo de estudo. Produtividade é qualidade. É o quanto você consegue ir para frente. Então, eu fico com essas reflexões de hoje nossa contagem regressiva preliminar. Aproveitando o preliminar, vamos pensar em prioridade. Vamos parar de nos machucar perguntando por que isso está acontecendo comigo, por que comigo é assim, por que comigo é mais difícil, por que eu fico por pouco ponto, por que eu não estou conseguindo. E vamos começar a realizar. Lembra que eu falo sempre dos nossos tijolinhos do dia? Quando você começa segunda-feira com um tijolinho, chega na sexta, o murinho da sua aprovação tá maior. O murinho cresceu. E na próxima semana o murinho vai crescer mais ainda. Tá na hora da gente tomar decisões, tá? Eu vou abrir a minha mentoria, né? Tenho que falar. Ainda não coloquei propaganda nem nada, mas eu vou abrir a minha mentoria pra gente começar agora dia 3, tá? Então se você tá interessado, me manda um direct pra gente caminhar juntos. Porque o problema do estudante do direito, quando ele tá na época da OAB, é desorganização, falta de motivação e solidão. Solidão. A gente fica se sentindo extremamente sozinhos. E na mentoria, além da organização, além de eu pegando no seu pé todos os dias, a gente vai se falar uma vez por semana. E aí a gente vai poder resolver problema junto, desabafar junto, conversar sobre o nosso estudo e como a gente pode mudar a rota. Não espera para mudar a rota tarde demais. Um mês dá para estudar para a OAB e passar? Com certeza.
Gente, tem gente que passa até vendo o quê? Revisão. Não quero te estimular isso. Não quero te estimular isso. Mas tem gente que passa. Então, às vezes, é mais do que da forma como eu estou fazendo do que como eu estou fazendo. Talvez você está precisando mais de um apoio do que mais horas de estudo. Às vezes você está precisando, e o principal é de direção do que material. Eu sei que vocês têm material de monte. Eu tô nesses grupos tudo de OABeiro, né? Me colocam em tudo grupo. Tem material, tem cronograma, tem pergunta, tem tudo. Vocês têm tudo. E o que tá acontecendo que não tá realizando? Tá faltando uma chavinha. Tá faltando um pequeno apoio, provavelmente. Tá faltando aquela palavrinha de todos os dias de que você vai conseguir, de que você vai pra frente, de que você pode e que você fez um trato comigo de realizar. Um dia de cada vez. Não vamos pensar na aprovação, porque a aprovação vai vir naturalmente, mas a gente vai realizar um dia de cada vez. Tá bom, gente? Aqui a professora na quarta-feira faz uma live para os alunos que estão aguardando Faço, talvez, tá chegando, né? Faço sim. O resultado do recurso da segunda fase. Bom, eu já vou te dar uma dica, tá? E aí, aproveitando os alunos de primeira fase. Tudo começa com a gente acreditando. Então, você precisa... Uma frase que tem que ecoar na sua mente hoje é: eu vou passar. Eu vou realizar. Eu vou conseguir. Não vou desistir dessa vez. Porque quantas coisas a gente começa e não termina na vida? Muitas. Eu tenho capacidade, eu vou até o fim. Tanto para você de primeira fase como segunda fase, é essa frase que tem que estar na mente. Eu até tenho o mantra da aprovação que eu falo: eu vou passar, vou ler as questões com calma e vou encontrar a resposta certa, né? E assim tem que ser para você que está no recurso, tá? É mentalizar. Se você acredita em alguma coisa, se você gosta de orar, rezar, meditar, é a aprovação que tem que estar na sua mente, sabe? O seu nome lá na lista, é isso que tem que estar nessa visualização. Precisa sair da mesma coisa que nós conversamos no começo do vídeo, de se aglutinar com gente que não conseguiu, se aglutinar com gente que fala que não vai dar certo, se aglutinar com gente que fala: esse recurso não vai dar certo. E mais, que é uma coisa que toda a OAB eu enfrento, sabe? E assim, hoje em dia eu não falo nada. Antes eu xingava um monte. Tem gente que paga um recurso e tá reclamando. E aí eu pergunto: por que você não fez? Se você não acredita no que você, naquela pessoa, no seu professor, no seu cursinho, sei lá o que tá fazendo o recurso, por que você não fez? Eu tenho casos, gente, de alunos que me procuram que contrataram 3 recursos diferentes. Uma loucura. Porque ele me mostra que ele já não está confiando, né? E aí, quando você não acredita piamente, você precisa acreditar na sua aprovação. Aí é o começo do buraco e o fim. Talvez o mundo não acredite em você. Talvez as pessoas que você mais ama ou admira também não acreditem em você. Talvez os teus inimigos, porque a gente sempre tem um inimiguinho, né, gente? A gente não procura, mas sempre tem alguém torcendo contra. Também não acredite em você. Mas, afinal de contas, a vida é de quem? Afinal de contas, quem é que tem que passar na OAB? Afinal de contas, que nome que vai estar lá na sua carteira de advogado? O seu. Então, por que você está esperando que alguém acredite para você acreditar também? Gente, quando a gente está no topo da cadeia alimentar, né, que é o que eu espero de vocês como advogados, juiz, promotor, seja o que for, a caminhada não é na multidão. A caminhada é mais solitária. Os amigos de verdade ficam. Os amigos selecionados, a gente começa a selecionar. E vocês já podem fazer desde agora isso. Desde o teu estudo para a primeira fase até o porvir. Agora, se você quer ficar com a galera, aí olha a situação da galera do mundo. Eu tava hoje, até coloquei no Instagram,
vendo a questão do teletrabalho, fizeram uma pesquisa para ver quantos brasileiros poderiam fazer o teletrabalho, né? E qual seria o perfil deles. E não são muitos. A maioria, a galera, vai ter que ficar no presencial. Você quer ficar na galera ou você quer se destacar da galera? Porque eu quero me destacar. E eu quero que você se destaque também. Então, tá na hora de olhar o teu serviço. E o nosso serviço aqui é de estudo. E o estudo não acaba depois que a OAB termina. Porque ele vai pra frente, sempre. E começa a fazer com que o estudo seja uma coisa leve, gostosa. Que você estude, olhe e fale, putz, olha o que eu tô aprendendo hoje, que legal. Cara, não erro mais questão disso, nunca mais. Cara, eu vou me especializar nessa área. Hoje também saiu uma reportagem. Eu sabia que isso ia acontecer. Como eu vou preparar minhas provas de graduação de responsabilidade civil, eu pego só novidade, né? Que não sei se vocês viram, né? Uma influencer não gostou do corte de cabelo do filho e aí viralizou um vídeo e agora saiu uma decisão sobre isso, né? Uma liminar sobre responsabilidade civil. Então veja, o que você começa a olhar com os meus olhos, como eu tô te mostrando um exemplo, eu olho o mundo sempre pensando no direito. Sempre. Seja uma flor que cai, uma folha, algo que nasce. Eu sempre tô pensando no direito. Cara, o que isso pode agregar no direito? Às vezes você tá nas redes sociais vendo coisa nenhuma e você poderia estar produtivo vendo as notícias. Cara, e aí? Teve um problema lá no Recife. Vão liberar o FGTS? Isso é direito. A mulher foi lá e viralizou falando mal do cabeleireiro? Isso é direito. Tudo é direito. O direito tá em tudo. Tá em tudo. E se a gente começa a olhar diferente, fica gostoso. Porque a gente fala, puta, isso é direito. A vida é direito. Os ciclos da vida são direito. E nós estamos no nosso ciclo preliminar de nossa contagem regressiva. Eu vou terminar por aqui lembrando, para de perguntar o porquê das coisas para justificar por que as coisas não estão dando certo ou não estão do jeito que você quer. Vamos viver presente. Olha o meu vídeo de ontem do domingo para saber o que você está fazendo, o que você vai melhorar para essa semana, porque tá na hora da gente começar a, né? Agora é o sprint, gente. É agora ou nunca. Você precisa decidir o que você vai fazer agora, tá? Porque depois vai ser só frustração. E organizar. Às vezes você não tá só estudando, você estuda e trabalha. Às vezes você estuda, tem seu filho, sua filha, tem que cuidar, sua mãe, sua avó, enfim, outros afazeres. Ordem. A gente não faz uma coisa só na vida. A gente faz com ordem. E a ordem é importante. Porque aí dá tempo de fazer tudo. O problema é que a desordem não nos ajuda. E outra, para de se aglutinar com quem não venceu aquilo que você gostaria. Porque eles vão justificar a tua derrota. E isso não vai te fazer passar. Então eu preciso começar a ver quem é que já passou, o que fez, o que deu certo. Ou então professores que já passaram muitas pessoas, milhares, como é o meu caso. E deu certo. E parar de me convencer que eu preciso de muito material, que eu preciso de muito vídeo, que eu preciso de muito caderno, que eu preciso de muita caneta para fazer isso. Porque eu preciso de mim, do simples. O simples é o mais importante. Tá bom, gente? Então, se você quiser entrar aí, são poucas vagas, não vou pegar muita gente, tá, gente? Até porque julho tá chegando, né? Eu não vou ficar me matando, mas eu quero fazer muito bem feito o nosso treinamento, como eu sempre faço com quem tá junto, porque a gente fica grudadinho. Você tem, inclusive, meu WhatsApp pessoal para qualquer emergência. E você me manda uma mensagem aí no direct que a partir do meio-dia eu vou estar respondendo, tá bom? Ó, um beijo pra você. Pensa no que eu falei. Viver um dia de cada vez. Viver o presente. Parar de ficar perguntando e se, né, machucando com essas perguntas que não tem resposta agora. E focar em boas palavras. Focar nas pessoas que te impulsionam. Focar nas pessoas que já resolveram esse problema. Porque muitas já passaram por esse problema e já resolveram. Mudança de atitude, seletividade. Não tô mandando você brigar com alguém e nunca mais falar, tá, gente? É um momento. Eu tenho amigos que são só para fazer farra. Eu tenho amigos que estudam muito. Eu tenho amigos que trabalham muito. Tenho alguns que mesclam tudo. E para cada
cada hora a gente escolhe as pessoas, eu tô falando de amizade, mas pode ser qualquer coisa, qualquer relacionamento, que a gente vai apostar naquele momento. Eu aqui no treinamento já tenho muito problema com casais, onde o homem tá num outro patamar, por exemplo, e a mulher tá diferente. E às vezes não vale a pena dividir aquilo com aquela pessoa naquele momento, porque ela não entende. E aí, como ela não entende, você sofre e aí você fica desestimulado. Então deixa você brilhar que todo mundo vai entender. Eu quero que você brilhe e todo mundo vai entender, tá bom? Um beijo, gente. Então, tchau, tchau. Se fez sentido pra você, compartilha com seus amigos e dá um like aí no nosso vídeo. Eu vou passar ele agora pro YouTube, tá? E vai ficar lá disponível. Um beijo, tchau, tchau.